Falar pode, tá, gente? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos, tanto os que estão aqui presentes, como aqueles que vão acompanhar o culto pela internet. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos de volta a esta casa. Posso imaginar que, assim como para mim, para alguns de vocês também foi muito gostoso de manhã poder acordar com um propósito de ir para a casa de oração, para a casa do encontro do povo de Deus. O fizemos durante esse último tempo, virtualmente. Nos sentamos em nossa sala, no quarto, enfim, em qualquer lugar, pegamos nosso computador, nosso celular e acompanhamos o culto. Comentava com os nossos músicos agora de como foi diferente, no mínimo, esse tempo de preparar o culto durante a semana na execução. Normalmente a gente o faz na oração, nas anotações, para então no domingo, ao vivo, termos esse momento. Então preparar tudo isso e ainda no domingo assistir aquilo que a gente está falando é uma experiência muito diferenciada. Temos a liberação de podermos voltar a nos encontrar, respeitando as orientações, e agradecemos a Deus por essa oportunidade desse tempo. Eu creio que o povo de Deus pode agradecer por tudo aquilo que aconteceu nesse tempo e do seu aprendizado. Claro, não estamos livres de um futuro isolamento, dependendo das circunstâncias em que nosso país vai estar em relação à pandemia, mas agradecemos a Deus pela manhã de hoje, pela noite de quem vai assistir, pela internet, essa oportunidade de estarmos juntos. Ainda que a máscara nos incomode um pouquinho, mas ela faz parte, nesse momento, do cuidado que nós temos que ter. A distância também, da mesma forma, não é? É tudo muito importante para o cuidado que a gente tem nesse momento. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, daqueles que se inscreveram para esse momento. Quero agradecer aos nossos meninos que têm essa visão e desenvolveram essa forma de nós nos inscrevermos para o culto, ainda que possa parecer um pouquinho estranho, né? Comprar o ingresso, né? Insisti muito com o William, faça com que apareça a palavra gratuita de forma bem grande, né? Para que ninguém pense que tem que comprar um ingresso para vir no culto. Não é? Mas era a forma de nós nos inscrevermos para estarmos aqui. Como foi sua semana? Como está sendo o seu dia? Como tem sido o seu tempo de comunhão com o Senhor? Como você tem podido alegrar-se, alimentar-se da palavra de Deus? As palavras que nós temos recebido nos últimos domingos, na celebração dos nossos cultos virtuais, foram de encorajamento, foram de desafio. Todas elas, né? Os que pregaram daqui, os que testemunharam, os que introduziram o momento, inclusive a palavra no domingo de Páscoa, do nosso querido pastor Dinho, lá de São Paulo. Enfim, tivemos a oportunidade de termos orientações em todas as áreas importantes da nossa vida, no que tange ao nosso posicionamento, daquilo que nós, como povo de Deus, podemos e devemos fazer nestes dias. Eu quero convidar você também, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na carta de Hebreus, no versículo 19, a carta de Hebreus, versículo 19 em diante, a palavra de abertura desta manhã. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, nós lemos assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vá comigo até o versículo 35 do mesmo capítulo, verso 35. Por isso,
não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, preste atenção nesse versículo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Curve sua cabeça em oração comigo nesse momento. Eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos permitido viver nesses últimos dias, nessa semana, e confie suas expectativas, sua esperança, o recebimento da palavra de Deus, da direção da palavra de Deus para a sua vida nesse tempo que vamos estar juntos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nos aproximamos de Ti através da oração. Nós temos a palavra que nos norteia nesta manhã, a perseverarmos, a confiarmos, a esperarmos. E temos a promessa de que essa espera, essa confiança, essa perseverança não será frustrada. Porque quem nos promete, de quem vêm as promessas que são vida para nós, é o Senhor, é o nosso Deus. E assim como este Deus, que não retrocede, mas que persevera, que vai adiante, nós como família, como filhos de Deus, também podemos seguir do mesmo modo. Te agradecemos nesta manhã por esse retorno a esta casa, por este encontro. Te agradecemos por aqueles que, por conta das orientações, neste momento, ficam em casa. Nós te agradecemos por aqueles que vão acompanhar o culto também pela internet. Nós louvamos a Ti, Senhor, por essa expectativa de, como povo de Deus, sermos alimentados por Tua palavra, como povo de Deus, termos o Espírito Santo nos abraçando e cuidando de nós. Se neste momento, neste tempo de isolamento e de distanciamento, nós temos que abrir mão dos abraços dos nossos irmãos, daquilo que nos faz tão bem e caracteriza o povo de Deus, nós podemos saber que o Espírito Santo nos abraça, que a palavra de Deus nos abraça, que o amor, o cuidado do Senhor nos abraça. E podemos nos sentir aconchegados. Nós entregamos esse tempo de celebração ao Senhor e pedimos que cada um, cada casa, cada lugar, a extensão dessa palavra que vai chegar a tanta gente, possa realmente ser de impacto nas nossas vidas. E que o Senhor seja exaltado e glorificado. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Temos um pequeno videozinho de recomendação que talvez você já tenha assistido e nós gostaríamos de passá-lo aqui nesse momento também.
Muito bem, obrigado por essas recomendações e orientações. Outras 2 ou 3 importantes orientações nesse momento. Nós não teremos um momento de trazer os dízimos e ofertas aqui para frente, tanto é que o nosso recipiente para receber os dízimos e ofertas está lá atrás. Então, você pode fazer isso em algum momento, seja durante o louvor, se você quiser, ou então no final do culto, pegue o envelope, faça isso lá. Outra coisa, nós temos aqui as caixas para o recebimento da nossa campanha de alimento. Então, você pode fazer isso aqui durante a semana, você pode fazer isso também, quem sabe no encontro da célula, se ele já for presencial ou não, ou vir aqui, combinar com alguém, mandar um WhatsApp para ver se tem alguém aqui na igreja e nós podemos receber aqui. Senão, no domingo que vem, novamente, nós teremos essa oportunidade. E finalizando minhas orientações aqui, quando nós terminarmos o culto, né, a nossa tendência é nos aglomerarmos ali na frente para aquela conversa. Então vamos conversar assim, mas respeitando o distanciamento, né, o cuidado nesse sentido, o uso da máscara também. Como povo de Deus, nós nos sujeitamos também às orientações. E quero ainda mencionar rapidamente, estava esquecendo, durante a semana, enquanto eu planejava aqui como faríamos a distribuição das cadeiras, alguém da Vigilância Sanitária veio aqui e estava visitando todas as igrejas para saber como elas iriam fazer. Então, essa disposição que nós temos aqui, ela foi aprovada por ele, então estamos bem tranquilos nesse sentido, por conta de cuidarmos para que façamos a nossa parte nesse sentido também. E agora, com muita alegria, quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. Ele também está um pouco mais reduzido do que normalmente, também por recomendação, nós queremos nos alegrar cantando ao Senhor nesse momento. E você já pode ficar em pé, não é? Nesse momento. Não vamos nos cumprimentar, como normalmente fazemos, mas você pode estar aí pertinho, então que Deus nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Nós não costumamos nos reunir em tão poucas pessoas, nessas circunstâncias, mas enquanto as pessoas estão com medo ou preocupadas, achando tudo isso estranho e tendo que se acostumar a viver de uma maneira diferente, nós, filhos de Deus, temos a alegria de poder olhar para o nosso Pai e agradecer. Porque mesmo em meio a tudo isso, nosso Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua nos abençoando, Ele continua provendo o que nós precisamos. Então, que nós possamos começar esse momento de adoração, de louvor, agradecendo ao nosso Senhor. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, independente da circunstância que nós nos encontramos. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar. É pra dizer que te pertenço, Deus.
como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. E te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. E eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. E fazes que tudo coopere
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Como é bom termos essa certeza, essa alegria de saber que o nosso Deus nos ama, independente de qualquer coisa, e Ele está cuidando de nós mesmo nesse momento. Meu orgulho me tirou do jardim. A umidade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu olho me tirou do jardim. Tua umidade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo
mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Engrandeça o nome do Senhor, exalte, adore. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, nós te exaltamos, agradecemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pela proteção. Te agradecemos porque tu nos ama, tu cuida de nós, independente das circunstâncias, Senhor. Nós podemos olhar para ti, te agradecer, Senhor. Nós podemos olhar para ti e ter confiança, Senhor. Podemos descansar porque sabemos que tu nos ama e tu cuida, Senhor. E tu está cuidando, tu está nos protegendo, Senhor. Tu está provendo tudo o que precisamos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada por tu ser o nosso Deus, Senhor, o nosso Pai, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos descansar. Podem sentar, queridos. Muita ferramenta aqui, né? Nos ajeitando. Vou tomar a liberdade de fazê-lo dessa maneira durante a palavra, depois já tomamos todos os cuidados novamente. Não que agora não seja cuidadoso, por favor. Nós vivemos como célula
a experiência de voltarmos a nos encontrar nessa semana, duas das nossas células fizeram isso, as outras ainda o fizeram pelo aplicativo, não é? Mas por que eu menciono isso? Porque na célula que nós tivemos a oportunidade de termos uma pessoa expressando toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu posicionamento em Cristo Jesus, pela fé. E nós nos unimos como célula com a irmã Fátima, ela é a pessoa que eu estou mencionando. E com muita expectativa e com toda a certeza de que Deus está no controle e que faz todas as coisas, mas que nos dá o direito de pedirmos aquilo no qual nós cremos. Nós oramos com ela pela saúde do pai dela, que estava bastante enfermo. Tinha estado muito tempo no hospital, voltou para casa, precisou voltar para o hospital. E nós nos unimos em oração e clamamos com ela por isso. E saímos da célula com toda a convicção do mundo de que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpriria na vida do Pai. Ainda que nós externássemos nossa vontade, nosso desejo unido ao de uma filha. E assim fomos para casa, e quando chegamos em casa, a mensagem da Fátima para nós: queridos, obrigado por vocês se unirem em oração, pela busca pelo meu pai. Mas ele faleceu, praticamente no mesmo horário em que nós estávamos unidos nesse propósito. Eu deveria contar isso com tristeza, porque nós oramos e o Senhor não atendeu o nosso pedido? Não, eu faço com alegria. Porque com o povo de Deus nós temos essa oportunidade de clamarmos desse jeito, dizendo: Senhor, é isso que nós vemos, é por isso que nós batalhamos. Ainda assim, como o próprio Senhor Jesus, que externou a sua angústia, a sua dor ali no Getsemane, mas que ao final da oração, ainda que pedisse que aquele cálice passasse dele, se sujeitou inteiramente à vontade e ao querer do Pai. Eu conto isso porque nós precisamos entender que não é um acomodar-se e dizer: tudo está nas mãos de Deus, tudo vai acontecer como Deus quer, o que não deixa de ser verdade. Mas nós, como filhos de Deus, nos foi dado essa oportunidade, essa liberdade de nós pedirmos. Então quero dizer para você que você não desista de pedir, que você não desista de clamar, não desista de acreditar. E busque diante de Deus, fervorosamente, crendo. E o Senhor, na sua onisciência, ou seja, que sabe todas as coisas, saberá cuidar de cada detalhe da sua vida. Mesmo quando algo de repente tiver um desfecho diferente daquele do qual você, naquele instante, com toda a fé, está pedindo. E nesse instante você pode saber que o Deus que sabe tudo e que pode tudo, está cuidando de você no desfecho das coisas. Amém? Para você, Fátima, eu quero dizer que, e nós que vivemos aquele momento de intercessão, como diz o Nilson, né, de uma fé tão grande, tão contagiosa, fez com que nós todos voltássemos para aquele momento com fé. Você nos disse que algumas batalhas estavam sendo travadas ali, no seu entendimento. E por que não acreditar que naquele momento algumas coisas foram vencidas? Que talvez estivesse no culto, que talvez estivesse no mundo espiritual do qual você naquele momento estava tendo o discernimento de pedir e orar. E o Senhor libertou. Amém? Nós queremos nisso. Por isso que são tão bons os cultos presenciais, né? A gente pode repartir essas coisas dessa maneira. Você prestou atenção no texto que nós lemos no início?
Um texto que nos leva à ideia da perseverança, da persistência, do focar da nossa esperança no Senhor. Esse Senhor que fez tudo por nós e que nos dá acesso por meio de Cristo. A Bíblia usa lá a expressão por meio do véu, que simboliza o corpo de Cristo, nós temos acesso. E esse Cristo que nos deu o acesso, ele se coloca então como o nosso grande sacerdote, aquele que zela e cuida por nós. Foi bem interessante essa semana, eu comentei isso ontem com o Henrique, de como eu estava sendo conduzido, como eu estava tendo entendimento diante de algumas coisas para a palavra de hoje. Só que ontem pela manhã nós tivemos uma reunião da liderança nacional de nossa convenção, pelo aplicativo, e um dos pastores lá do Mato Grosso do Sul trouxe uma devocional e ela foi tão impactante. Como foi na semana passada a mensagem que eu ouvi do pastor Felipe. Então está sendo bem interessante porque eu tenho me preparado, tenho buscado o Senhor e algumas coisas ele tem acrescido. Então de ontem para hoje algumas coisas mudaram em relação àquilo que eu quero partilhar com vocês agora. Eu estaria exagerando se eu dissesse que nós estamos vivendo em crise? Nós tivemos primeiramente a crise na enfermidade ou na saúde, não é? Dessa pandemia. De repente, algo sobrevindo, e eu tenho ouvido alguns áudios de algum tempo atrás, e de repente eu ouço entre nós conversando, né? Pois será que é tão sério mesmo? Será que é tudo isso? E os nossos áudios foram mudando e nós, de repente, já mudamos o nosso discurso. Realmente é muito sério. Gente, cuidem. Alguns irmãos aqui, inclusive da liderança com quem eu fiz contato, convidando para estarem, disseram, pastor, é muito sério isso, nós temos que tomar todo cuidado. Eu tenho contato com tanta gente durante a semana, eu vou cuidar. E eu disse, ok, vamos fazê-lo. E aqui também estamos tomando todos os cuidados. Mas nós passamos a viver uma crise. Logo em seguida, sinalizou-se uma segunda crise. A crise da economia. Um e outro já está vivendo os reflexos. Nós já temos irmãos desempregados até do nosso convívio, por conta ou por motivo da crise da saúde. E, consequentemente, a crise da economia. E não bastasse isso, infelizmente. A partir dessa semana, de ontem, de anteontem, estamos também vivendo uma crise política no nosso país. Pudesse ser tudo distribuído, né? Uma coisa de cada vez. Mas de repente estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo. E os desdobramentos de tudo isso, alguma coisa nós conseguimos imaginar, outra não. Não sei se vocês se recordam, o apóstolo Paulo foi preso praticamente no final do seu ministério. E ele então, como instruído que era, sabedor das leis, foi apelando. Então, numa instância, para outra instância, para outra instância, e finalmente, diante da maior instância daquele tempo, mas que estava bem longe, ele precisava ir e foi escoltado até chegar naquela instância, para então ser julgado. Ele entendia que Deus estava levando ele dessa maneira. E se nós lemos Atos, ali no capítulo 26, 27, 28, é muito interessante toda essa história. Mas o que eu quero me referir, em determinado momento eles estão num navio, e era um navio relativamente grande, mais de 200 pessoas, perto de 300. Eles passam uma crise. E a crise é de tempestade, de mar agitado. Os marinheiros não conseguem mais controlar. E no meio de toda essa crise, eles vão se desfazendo de algumas coisas que não são mais tão importantes quanto salvarem a vida.
Salvar a vida, de repente, é o mais importante. Então, carga, equipamentos normalmente importantes e usados em determinados momentos são descartados. E lendo essa história, não pude deixar de fazer um comparativo daquilo que nós estamos vivendo. Quantos de nós, durante esses últimos tempos, semanas, meses, precisamos mudar rotina, mudar atitudes, mudar comportamentos? Algumas coisas que eram tão essenciais, nós precisamos descartar, nos desfazer, ou deixar de usar, deixar de fazer. Porque havia algo mais importante pelo que lutávamos, que é a vida. Interessante perceber que em determinado momento, eles estão tentando se aproximar de uma ilha onde talvez eles pudessem ter o socorro. E então, no capítulo 27 de Atos, no versículo 29, nós lemos assim, Atos 27, 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Âncora, você sabe o que é uma âncora? O dicionário define assim: peça de ferro presa a uma corrente, composta por 2 ou mais pontas, que quando jogadas ao mar, ao rio, serve para fixar e impedir a movimentação das embarcações, navios, etc. Quero convidar você para fazer uma pequena caminhada comigo em 4 âncoras que nós, como povo de Deus, como cristãos, podemos lançar nesse momento de crise. Nesse momento em que tememos ser jogados contra as rochas. Nesse momento em que nós buscamos um porto seguro. Nesse momento onde nós queremos estabilidade. A primeira âncora que eu quero convidar você a lançar neste momento é a âncora da oração. Essas âncoras fazem parte da nossa alma. Nós não as lançamos literalmente. Nós as lançamos na nossa alma, no nosso coração. A primeira âncora da nossa alma é a âncora da oração. Queridos, para nós a oração é a forma mais simples e ao mesmo tempo mais eficaz que temos para entrarmos em contato com o nosso Deus. A oração é a oportunidade mais simples e mais eficaz de desenvolvermos intimidade com o nosso Deus, de nos aproximarmos do nosso Deus, de nos conectarmos com o nosso Deus. Com muita precisão, alguém disse: Deus, para nós cristãos, está à distância de uma oração. Onde está Deus para nós cristãos, se não à distância de uma oração? Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. A oração é o conselho mais dado no meio cristão, não é verdade? E não só no meio cristão, mas até para pessoas que não se professam cristãs, crendo no Evangelho. Nós também dizemos isso: vou orar por você. Ou, você deveria orar. Quando estamos entre nós compartilhando alguma dificuldade, normalmente nós terminamos aquele momento dizendo: vamos orar? E não é por mera formalidade, mas é por crermos que a oração nos aproxima de Deus, nos conecta com Deus. Jesus achou isso tão importante
E ao mesmo tempo que os discípulos manifestavam certa expectativa, como seria essa questão de oração, e eles até disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eu não sei se com todo o destaque que hoje a oração do Pai Nosso tem, Jesus o fez, mas tudo tinha propósito na vida dele. Jesus ensina os seus discípulos a orarem, e então diz: quando vocês orarem, digam assim: Pai Nosso. E aí sucede toda a oração. Curta, breve, mas tão abrangente de todas as coisas que fazem parte da caminhada do cristão. Mateus capítulo 7, eu quero ler esse texto com vocês. Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8 diz assim: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Vá um pouquinho adiante no capítulo 21 do mesmo livro de Mateus, no versículo 22, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vá mais um pouquinho adiante para Filipenses agora, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Você consegue mais um pouquinho adiante, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus 4, 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que palavra poderosa, queridos irmãos, a respeito da oração. A oração é uma arma poderosa do cristão. E é a primeira das 4 âncoras que eu quero convidar você a lançar hoje. A segunda âncora da alma, a palavra. O refúgio da nossa alma precisa da palavra. Conheço muitos cristãos que centralizam a sua caminhada cristã na oração. Não que isso esteja errado, muito pelo contrário, mas colocam em segundo plano a importância da palavra na vida deles, porque acham, entendem que resolvem tudo na conversa, na oração com Deus. Me parece meio com o nosso jeitinho brasileiro. Não, a gente dá um jeito, ou seja, nem vou muito para a palavra, porque o que de fato eu quero fazer é orar, e eu vou falar com Deus e Ele vai me mostrar. Nós precisamos da palavra. 2 Timóteo capítulo 3. Você tem aí? Pode ir comigo lá? 2 Timóteo 3. Versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, em outras traduções, aperfeiçoado para toda a boa obra. A palavra nos aperfeiçoa, nos prepara, ela tem essa ação de transformar a matéria bruta em algo especial, em algo refinado, em algo preparado. E é a palavra de Deus que nos traz isso.
João capítulo 15. Vamos passear um pouquinho na palavra hoje. João capítulo 15, verso 3. Nos lembra uma outra particularidade muito importante da palavra. Ali fala da videira e dos ramos, e no verso 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Além de nos aperfeiçoar, a palavra nos limpa, nos purifica. Pela palavra nós somos submetidos à limpeza, e essa limpeza é interna. Ela vai nos limpando, a palavra tem esse poder de nos limpar. À medida que vamos lendo, vamos conhecendo a palavra, ela vai nos limpando das nossas más intenções, dos nossos maus pensamentos, das nossas inclinações para o pecado, para as coisas da carne. E ela vai nos limpando, consequentemente, externamente também. Por consequência da limpeza interna, nós somos submetidos a uma limpeza que se mostra externamente. Meu coração purificado pela palavra expressa bondade, expressa graça. Aquele rancor, aquela ira, aquela mágoa, uma vez limpa pela ação da palavra, se transforma, se transporta em palavras de bênção, de coragem, de ânimo, de amor. Palavras torpes, como a Bíblia diz, e aqui poderíamos simplesmente trazer como sinônimo praquejar, o falar mal, o amaldiçoar, o uso de palavrões assim por diante. Uma vez limpo isto pela palavra, se transforma em palavras que agradam, que alegram, mesmo tendo motivos para insatisfação. João capítulo 17, um pouquinho adiante, no versículo 17, mostra uma outra característica da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma outra ação da palavra em nós é a santificação, ou seja, pela palavra nós somos separados para sermos povo, família de Deus. É a palavra que faz isso em nós. E para finalmente, e agora João capítulo 8, verso 32, sermos libertos. João 8, 32. Aliás, até um versículo bastante mencionado, mas infelizmente muitas vezes fora do contexto. 8,32 de João diz: e conhecereis a verdade, ou conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Só que nós não podemos ler o versículo 32 e basearmos nossas afirmações sobre ele sem aquilo que está no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem verdadeiramente na minha palavra, aí vocês podem dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A âncora da palavra que nós estamos lançando, estamos sendo desafiados a lançar hoje, nos liberta. Queridos, nós já fomos escravos do pecado, mas libertos em Cristo Jesus por meio da palavra. A terceira âncora que eu quero convidar você a lançar nessa manhã é a esperança. E sobre ela nós falamos especialmente no domingo passado. A esperança é uma âncora para o cristão através da sua vida. A esperança nos acompanha em nossa caminhada. Nós não podemos perder a esperança. Quando perdemos a esperança, perdemos o sentido, perdemos a razão, perdemos o foco, perdemos o objetivo da nossa caminhada cristã. A esperança precisa nos acompanhar o tempo todo. E essa esperança, ela procede de Deus. Eu quero convidar você a novamente ir para Hebreus, no capítulo 6, agora os versos 18 a 20. Hebreus capítulo 6, os versos 18 a 20. Lemos assim:
para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas? A promessa de Deus e o juramento de Deus. Essas são as duas coisas imutáveis. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Tomar posse da esperança a nós proposta. Verso 19, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Temos esta esperança como âncora da alma. Domingo passado nós usamos Isaías 40, 31. Durante a semana nas células conversamos a respeito também. Os que confiam, os que esperam no Senhor. Temos esperança e podemos confiar, porque temos e cremos em Deus. Quem não crê em Deus, quem não tem Deus, não tem como esperar verdadeiramente. A sua esperança tem fim, e a nossa esperança como filhos de Deus não. Nós, os que cremos, temos essa esperança. Eu não quero ler, mas em Colossenses capítulo 1, verso 27, Paulo fala: Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. E a última âncora, a quarta âncora da alma que nós estamos sendo sugeridos a lançar nessa manhã é a fé. Já falamos sobre a oração, falamos sobre a palavra, falamos sobre a esperança. E a quarta âncora é a âncora da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, é pela fé, por meio da fé, que nós alegramos o coração de Deus. Então, quando nós subjugamos, quando nós colocamos em segundo plano, quando nós nos distanciamos da fé, todo mais da nossa caminhada está sendo comprometido em relação a Deus. Não vou ler, mas Efésios 2:8 faz menção de que é pela graça, por meio da fé, que nós somos salvos. Nós falamos que a fé nos conecta com a graça de Deus. E a graça de Deus vem a nós e por meio da fé nós somos salvos. É dom de Deus, não vem de nós. O versículo 10 diz, não é por obra, não são as nossas obras. 9 e 10 diz que não são as nossas obras, não é por meio das nossas obras, mas por meio da graça e da fé. João capítulo 3, 16, não precisamos ler, sabemos, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, que deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele tiver fé, seja salvo. Mais adiante um pouquinho, também não lemos, mas está em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. A fé, queridos, traz essa conexão. E nós precisamos entender isso. Alguém essa semana disse, fazendo menção a algo que estava acontecendo, a questão não está na troca, mas por que da troca? Não quero entrar em maiores detalhes, talvez vocês tenham lembrado dessa frase. E eu queria dizer a mesma coisa em relação à palavra. Muitas vezes focamos apenas do que fomos salvos, do pecado, de tudo isso. E esquecemos de focar para que nós fomos salvos. Você não foi resgatado lá do lamaçal do pecado e só colocado aqui dentro, simplesmente para você não estar mais lá. Mas você foi tirado de lá para estar aqui, e aqui há um objetivo. Há um objetivo.
Nós não fomos só salvos do pecado, nós fomos salvos para a graça, para o exercício da fé, para o crescimento. E nesse sentido, Efésios 6,16, esse eu quero ler agora com vocês. Efésios 6,16. Nós temos na palavra de Deus e na fé a oportunidade. E agora, de repente, minha Bíblia não quer abrir em Efésios. Agora sim, Efésios 6,16. Nós temos na palavra e na fé a proteção que nós tanto precisamos. Não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa caminhada. Efésios 6,16. Ali a descrição da armadura de Deus diz assim, no versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé nos dá vitória também. Vai um pouquinho adiante em 1 João. 1 João capítulo 5, verso 4. Nós lemos assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Em algum outro momento a Bíblia vai falar sobre a fé e usa como comparativo um grãozinho de mostarda. Dizendo, se vocês tiverem fé como ou do tamanho de um grãozinho de mostarda. E quem conhece um grãozinho de mostarda sabe de como ele é pequeno. Vocês vão dizer para essa montanha: sai daqui, te lança no mar. Há todo um simbolismo atrás dessa fala de Jesus, não é? Mas o comparativo de uma fé, ainda que pequena, capaz de fazer toda a diferença. Alguém com muita precisão disse: 1 grama de fé é mais valioso do que 1 quilo de conhecimento. Só um comparativo, um dado que me foi passado como verdadeiro. 500 gramas de ferro, comparado na âncora, sustenta 5.000 quilos. Aí é toda uma conta, né? De uma proporção. Queridos, nós estamos sendo convidados nessa manhã a olharmos para esse momento de crise que nós estamos vivendo e lançarmos as âncoras da oração, da palavra, da esperança e da fé. E eu quero dizer para você e encorajar você a sair, se é que você está lá, da tua poltrona, da inquietação, da murmuração, da reclamação. Quero convidar você a sair do seu sofá, do eu sei como deveria ser, eu sei como deveria ser o certo, ou até mesmo da sua cadeira do medo, do recolhimento, do ai meu Deus, como vai ser? E lançar as âncoras desta manhã. Lançar fora todo o medo, que é resultado do perfeito amor. Por Jesus, por Ele. O cristão não vive, ao menos não deve viver tempos de medo, de apreensão, de preocupação, de cuidado, mas não de medo. Porque o nosso Deus é maior que tudo isso. E essa não é uma afirmação positiva, para tentar me convencer
de alguma coisa que está acontecendo à minha volta. Viver essa segurança é muito diferente do que só afirmar e sair correndo diante de qualquer situação. Mas é ter a certeza dentro de nós que o Senhor cuida de nós. O mar está revolto, há tempestade, o barco da sua vida está sendo agitado, mas você pode lançar as âncoras. Henrique pregou alguns domingos atrás sobre aquela experiência dos discípulos com Jesus. Quando Jesus se aproxima deles, acalma a tempestade, os faz inclusive andar, ao menos a Pedro, sobre a água. Temos conversado algumas vezes sobre isso nesses últimos tempos, de colocar o pé na água. Para colocar o pé na água, eu preciso dar um passo bem importante de coragem. Mas eu não quero focar nesse momento nessa questão, mas sim na presença de Jesus. O nosso barquinho, por mais restrito que seja, por menor que seja, por mais frágil que seja, se tiver Jesus, ele vai seguir. Houve uma vez uma tentativa, falo tentativa olhando agora, porque na época as pessoas achavam que podiam construir um navio à prova de Deus. Nem Deus afunda o Titanic. E nós sabemos o desfecho. Os discípulos por 2 vezes estavam no seu barquinho frágil, diante de toda a tempestade. Ainda que em algum momento dissessem, como Jesus pode dormir nessa hora? E talvez muitos cristãos estejam dizendo isso. Como Deus permite tudo isso? Parece que está dormindo. Parece que está morto. Deus não está morto. Quem não assistiu durante esses tempos esse filme, né? E tantos outros. Saiba que Jesus está no barco. Em algum momento vai haver bonança. Enquanto não houver bonança em volta de nós, pode haver bonança dentro de nós. Quero convidar você a ficar em pé comigo para a gente orar. O pessoal do louvor já vem aqui para a gente cantar a nossa última canção. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e com toda a autoridade deste nome, nós queremos dizer agora, Senhor, que nós não abrimos mão em momento algum, diante da crise que possa vir, ou estar, da Tua presença dentro de nós. Paulo está ali, preso junto com outras tantas pessoas, mas está dizendo para aquelas pessoas que não criam, Deus me disse que ninguém vai perder a vida aqui, por conta desse naufrágio. As promessas de Deus sobre nossa vida, as promessas de salvação, que não estão estritas à nossa vida fisicamente falando, mas à nossa vida espiritual, vão se cumprir. E nós cremos nisso. E nessa manhã nós fomos desafiados, Senhor, a lançar estas 4 âncoras. E sabemos que elas sustentarão a nossa caminhada e nos trarão estabilidade, equilíbrio. Se não no nosso exterior, mas no nosso interior. E nós te agradecemos por isso. Essa é a mensagem que nós, como povo de Deus, podemos levar, Senhor, para todos aqueles que estão à nossa volta e que talvez não tenham essa mesma esperança. E nós podemos testemunhar. Não compartilhar da angústia, do desespero, mas da esperança. Cremos nisso, Senhor, e te agradecemos por isso nessa manhã. Renova isso dentro de nós, em cada um de nós. Aqui que está acompanhando o culto presencialmente, aqueles que nos assistem através da internet. Que a esperança se renove, a fé seja exercida, que a palavra tenha o seu lugar e a oração seja o nosso respirar. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.
que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse encontro. Estávamos com saudades de te cultuarmos dessa maneira. Estenda a tua mão sobre nós, nos abençoando, Senhor. Que o teu amor, querido Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão gostosa do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito. Gostaria muito de dizer, alguns abraços farão bem, mas não vou fazê-lo. Que Deus nos abençoe a todos. Tenham um domingo abençoado. Os encontros das células durante a semana são orientados pelo seu facilitador, seu líder. E domingo que vem estaremos de volta aqui com a celebração da ceia. Então domingo que vem queremos celebrar a ceia do Senhor aqui. Faça novamente como já fizemos esse final de semana.